Muito bem, este é o Conexão Futura, ao vivo aqui pelo canal Futura. A apresentadora americana Oprah Winfrey começou a carreira em cultos religiosos. Ela era tão carismática, mas tão carismática, que logo ganhou um espaço na televisão, virou uma popstar mundial e hoje comanda revistas e canais de televisão. Ela é uma referência quando o assunto envolve mídia e liderança. Lá fora, no exterior, era mais fácil encontrar mulheres em lugares de destaque nas empresas. Agora, esse cenário está pintando por aqui também. A quantidade de mulheres que ocupam posição de chefia nas empresas brasileiras cresceu em relação ao ano passado. Uma empresa de consultoria divulgou que 27% dos cargos de liderança das organizações do país são ocupados por mulheres. Que bacana, né? O número é superior aos 24% registrados em 2011 e aos 21% da atual média global. Com esse resultado, o Brasil passa a ocupar a 18ª posição do ranking global de nações com mais mulheres no comando das empresas. E uma ótima notícia envolve a vocação empreendedora das mulheres. Dos mais de 20 milhões de empreendedores no Brasil, 49,3% são do sexo feminino. Mulheres no comando é o tema de hoje e para essa conversa nós trouxemos o Rolf Malungo de Souza. Ele é antropólogo do INEAC da Universidade Federal Fluminense. A Fernanda Alzugir, acertei, né? Ela é psicóloga do Hospital Universitário Pedro Ernesto e doutora em saúde coletiva, e também a Júlia Daniel, da área de cultura empreendedora da Endeavor. Você em casa, como sempre, é nosso convidado, é nossa convidada. Aproveite para tirar suas dúvidas, participe dessa conversa, mandando mensagens, comentários, opiniões. Eu quero saber de tudo. Para o nosso Twitter, o @Canal Futura, ou ligue para a gente no telefone 0 operadora 21 35 23 40 98. Os contatos estão aí na tela. Muito boa tarde. Boa tarde. Boa tarde, Fernanda. Boa tarde, Rolf. Boa tarde, Júlia. Tudo bem? Tudo ótimo. Ótimo. Quero saber, pode começar com você, Fernanda. Pode, quem claro. são essas mulheres empreendedoras? Pois é, eu acho que isso é uma pergunta que a gente pode aproveitar o gancho desse programa para a gente mesmo problematizar isso, né, gente? Porque eu acho que a gente precisa tratar essas mulheres não como uma totalidade, mas talvez pensar que região essas mulheres representam, né? Até pensando nessa pesquisa do Sebrae de São Paulo, né? Se é a região sudeste, que elas são mais representativas, né? Essas mulheres empreendedoras, e qual é esse conceito de empreendedorismo, né? Que você está adotando para essas mulheres, né? Porque não existe assim um tipo só, né, de mulher, mas tem várias possibilidades aí de ser mulher, pensando na perspectiva de gênero, né, Rolf? Sim. E a partir das regiões do Brasil, né? Que tem tantas diferenças assim regionais. Quero saber, a gente então está delimitando essas posições de liderança a determinadas regiões, no sul e no sudeste? Rolf? Bom, provavelmente, como se tratando de grandes empresas. Agora, o que me chama a atenção nesse número é uma coisa que eu acho engraçado. O número é grande dentro desse universo. Mas, tanta memória afetiva, eu não consigo, eu imagino que as mulheres sejam empreendedoras por natureza. Vira um sacrilégio um antropólogo falar isso. Mas eu sempre que eu me lembro em especial, que sou de origem das classes trabalhadoras, as mulheres sempre foram empreendedoras. Eu acho que a grande novidade agora é essa cultura de profissionalização dessas profissionais. Porque se nós olharmos, por exemplo, final do século XIX, aquelas iconografias que mostram as mulheres sempre carregando os seus cestos, vendendo seu doce, e aí tivemos a abolição da escravatura. Essas mulheres, após a abolição da escravatura, elas não foram para casa, continuaram fazendo o que sempre fizeram, trabalhando, né? Trazendo agora, segunda metade do século XX, foi quando eu nasci, eu lembro de ter sempre uma tia, uma vizinha, que enquanto seu marido trabalhava em casa, fazia seu doce, fazia unha. Então, acho que o que nós estamos vendo agora, que é o grande avanço, é exatamente essa cultura de fazer com que essas mulheres percebam, primeiro, seja valorizado esse trabalho que elas sempre fizeram, e realmente uma cultura do empreendedorismo como uma alavanca realmente econômica, não só para si, mas para a sociedade como um todo. Júlia, as mulheres estão sendo mais inovadoras quando o assunto é empreendedorismo? Eu acho que assim, quando a gente pensa quem é essa mulher empreendedora, o que ela está fazendo, por que ela está empreendendo,
A gente vê muito que a mulher, ela empreende porque ela tem uma facilidade com alguma coisa, ela está dominando, é uma coisa que vem naturalmente para ela, uma paixão dela, que isso desdobra em um plano de negócio, ela empreende. Onde o homem, ele tem mais esse lado de empreender porque ele quer empreender, ele quer correr atrás, é um espírito que nasce dentro dele que ele pensa, ok, agora o que eu vou fazer? Não necessariamente porque ele tem uma paixão ou um interesse específico que ele quer desdobrar em um projeto ou em um empreendimento. Então é interessante ver que a mulher, ela empreende com algo que ela conhece muito bem, não necessariamente porque ela quer o risco. Mas elas empreendem, que tem dois tipos de empreendimento, aquele que você faz porque necessita do empreendimento e aquele porque é uma vocação, enfim, você descobriu que quer investir naquele ramo. Elas estão empreendendo por necessidade ou porque elas têm uma estratégia? Então, hoje em dia no Brasil a gente vê muitas pessoas mais empreendendo por oportunidade, não necessariamente por necessidade. Isso é uma evolução muito bacana que a gente vê acontecendo no Brasil. E eu acho que até pela atenção, o momento do Brasil nesse momento, tem muitas oportunidades nascendo. Então, eu acredito sim que é por oportunidade que elas estão empreendendo. E é que ela identifica, como eu te disse, em uma paixão, em um interesse que ela tem, a oportunidade de fazer um negócio fora daquilo. E tendo mais exemplos de empreendedoras no nosso país, ela consegue identificar suas paixões como um negócio. Onde, de repente, antes era uma paixão, um hobby e tal, mas hoje em dia não. Ela vê que, poxa, a cabeleireira conseguiu criar um produto e realmente transformar aquilo em um grande negócio, como o próprio Beleza Natural. E ela pensa, poxa, eu sou boa em maquiagem, eu vou começar um negócio com isso. Eu acho que esses modelos, esses exemplos, estão abrindo os olhos das brasileiras hoje em dia. Fernanda, quero saber, então, se elas estão cuidando da saúde, já que estão despendendo tanto tempo empreendendo e comandando empresa. Essa é uma questão fundamental, assim, ainda bem que você tocou nela, porque eu acho que a questão da dupla jornada de trabalho das mulheres, né, que acaba que tem mudanças importantes acontecendo em termos das relações de gênero, acho que reflete também essas mulheres empreendedoras, né? Só que isso também, nesse momento, ainda não conseguiu sair de uma situação de desigualdade ainda de gênero, porque as mudanças estão havendo, a igualdade está se colocando, mas ainda tem algumas situações que as mulheres estão tendo que enfrentar. Uma delas é a dupla jornada de trabalho, porque essas mulheres ainda, tem algumas pesquisas que são feitas, que elas ficam, em comparação aos homens, aos companheiros, aos filhos, mais tempo cuidando mais horas do âmbito doméstico, mesmo após o trabalho. Então é uma coisa que, e isso a gente vê muito também na clínica, isso aumenta muito o nível de estresse e exigência por parte dessas mulheres, que são exigências sociais colocadas para as mulheres, eu acredito, mas que acaba que essas mulheres, muitas delas, elas acabam incorporando e se exigindo a desempenhar todos esses papéis, essas funções, além do trabalho, chegar em casa e ainda ter que administrar a casa, e isso impacta a saúde de uma forma importante, né? Vários sintomas que a gente vê a partir daí, que é ansiedade muito grande, às vezes até questão de automedicalização dessas mulheres, né? Porque muitas têm insônia, então, enfim, por conta de toda essa exigência social em torno ainda da mulher, que acredito que ainda é muito presente. Não sei o que vocês acham, mas eu acho que é muito importante, assim. Rolf, quer falar? Sim. A Júlia levantou dois pontos aqui que eu acho importante. Realmente, o fato de mulheres servirem de exemplo. Me ocorreu aqui, lá em Irajá, onde eu fui criança pequena, que tinha uma moça que, eu devia ter meus 8, 9 anos, que a mãe dessa menina, ela vendia um leite fermentado e essa filha morria de vergonha da mãe. Ela era uma coisa que ela não gostava, que a mãe dela empurrava o carrinho com aquela marca evidente e tal. Era uma coisa vista com maus olhos. Hoje em dia, essas mesmas vendedoras, que quando era criança, inclusive era motivo de chacota, nós vemos a todo momento mostrando como algo positivo. Olha, você vender cosmético em casa com uma complementação de renda, né? Isso é positivo. Então, eu acho que o efeito, por exemplo, dessa empreendedora da área de cosmético, que para mim é um exemplo de empreendedorismo, acaba servindo realmente com um efeito cascata no sentido de, pô, se ela pode fazer, eu também posso. E acaba estimulando, acaba incentivando com que outras mulheres sigam o exemplo. Aí, como nem tudo são flores, realmente aí há a cobrança, como nós íamos falando anteriormente, você tem que ser uma mulher empreendedora, de sucesso, porque o fracasso não é bem-vindo em lugar nenhum, e ainda tem que ser uma boa mãe, tem que cuidar dos filhos, e tem que cuidar do marido, que também o marido é filho de Deus.
É claro que isso vai trazer um ônus físico e psicológico enorme. Isso há alguns estudos que mostram realmente que esse novo papel das mulheres, não sei se novo papel, mas esse papel cada vez mais exigido das mulheres tem consequências físicas e psicológicas e físicas Você falou da filha que tinha preconceito com a mãe que carregava. Fico pensando se as mulheres estão sofrendo preconceito na hora de serem contratadas para grandes cargos, presidente de grandes corporações. Júlia. Olha, a gente realizou uma pesquisa da ONU, conduzida pela Endeavor aqui no Brasil, e as próprias mulheres não se sentem desigualadas, mas eu questiono se, de repente, de fora, de repente, do olhar do homem não seja diferente, enxergá-las de uma maneira diferente. Uma coisa que eu queria só complementar nessa pergunta que você tinha feito anterior é que sim, a gente tem visto que as mulheres têm uma certa timidez ao começar um empreendimento. A gente identificou nessa própria pesquisa que a gente fez que 20% das mulheres têm uma timidez inicial, aquela insegurança, onde os homens é só 5%. Mas nesse mesmo começo, no início, as mulheres estão buscando muita mais mentoria. 80% de mulheres estão buscando mentoria, onde homens só 50%. Mas depois que ela conquista aquela primeira barreira e consegue o sucesso, ela chega no mesmo patamar. Os dois, depois toma gosto pelo poder. Os dois conseguem, têm o mesmo nível de autoconfiança. Então eu acho que isso é uma característica um pouco diferente da mulher, né? Que por ter essa dupla responsabilidade de casa, será que vai dar certo, vai dar, conseguir, manda bala. Tenham medo, homens, porque elas vão arrasar. As mulheres, Fernando, você quer contribuir? Tem uma coisa importante também, que eu acho que eu queria colocar um pouco pra gente, né, que é a questão do hiato salarial, que algumas pesquisas mostram que apesar, né, dessa mudança aí de projeção das mulheres, ainda se coloca um hiato salarial em muitos cargos, né, talvez não todos, em relação entre homens e mulheres. Até não sei se Júlia, enfim, o Rolf queria comentar um pouquinho, mas acho que é uma questão que ainda é presente, né? Antecipando uma coisa importante, que era a segunda coisa que eu ia falar que a Júlia tinha comentado, e fazendo a ponte que você está dizendo, é o seguinte: no caso, eu acho que essa falta de homens procurando uma ajuda é porque, para nós homens, o fato de você ser empreendedor, ser trabalhador, é um pressuposto. Nós somos educados para isso, nós temos que ir à luta, temos que trabalhar. Não que as mulheres não sejam, mas eu acho que o que se exige de um homem e uma mulher em termos de mercado de trabalho é distinto, né? Então, a gente já vai indo. Só que eu acredito, não vai me surpreender se houver dados sobre isso, que os negócios empreendidos por homem devem ter uma tendência muito maior a quebrar do que feminino. Não me surpreenderia nem um pouco, porque eu já sei de tudo, não preciso, para que eu vou pedir consultoria? Eu não posso dizer de acordo de uma pesquisa, mas eu tenho, o que a gente tem observado, sim, que é uma tendência da mulher tomar menos risco, tomar menores riscos, e o homem tomar maiores riscos, especialmente o homem brasileiro, que comparado globalmente, ele toma muito mais risco. É um homem porque nós já sabemos tudo, 60% dos homens brasileiros correm atrás do risco. Sim. Joélio Silva, de Pernambuco. Obrigado, Joélio, muito obrigado. A mulher é melhor empreendedora que o homem. Nós somos super apressados e às vezes não fazemos as coisas como devem ser. É isso mesmo? Não sei. Eu acho que tem diferenças aí, né, culturais aí na forma como o gênero está se colocando, né? As mulheres, elas conseguem levar para os empreendimentos aos quais elas coordenam as qualidades, as características do gênero? As mulheres o quê, Thiago? Elas conseguem levar para as empresas às quais elas coordenam as características do gênero? Eu acho que seria interessante, eu não sei se dizer se elas conseguem ou não conseguem, mas talvez a conscientização, né, das relações de gênero que se colocam e que atrapalham algumas vezes, em muitas situações, né, acho que até em muitas, essas mulheres, eu acho que essa conscientização seria um ponto importante, tanto por essas mulheres empreendedoras quanto pela própria empresa, né? Até a questão da dupla jornada, objetivamente, até a possibilidade de ter creches para mulheres que são mães, até um próprio benefício para a própria empresa, né, por exemplo, e que pode ser interessante para a mulher também, né, que tem filho pequeno e tem dificuldade de administrar, o marido não pode cuidar e tal. Eu acho que, por exemplo, é uma sensibilidade importante e tem a ver com essa consciência de que eu estou falando, né? Estudando, pesquisando, me informando mais para esse bate-papo nosso, eu vi a declaração de uma pesquisadora da Fundação Carlos Chagas, não vou falar o nome dela. Ela fala o seguinte: a mulher
tem de falar muito mais alto se quiser ter voz e ser ouvida. Se a mulher não for forte, em certas situações até agressiva, pode ser desqualificada ou muitas vezes tornar-se invisível. É isso mesmo, Júlia? Qual a sua opinião? Assim, eu não concordo que a mulher tem que ter uma postura mais firme. Eu acho que isso é um comentário bem generalista. Não sei qual foi a fonte da pesquisa dela, como é que isso foi feito, mas eu acho que, em geral, não é necessário ter um tom forte, seja homem ou mulher, para você transmitir uma ideia. Eu acho que com muita mais clareza e confiança você consegue transmitir uma coisa sem ter que elevar a voz. Eu não acho que isso é uma postura necessariamente de uma pessoa que seja líder, sabe? Maria Aparecida de Nova Iguaçu. Obrigado, Maria. Obrigado pela participação. Muito interessante o programa. Obrigado mais uma vez. A mulher está sempre trabalhando e cuidando de sua família. Somos criaturas guerreiras e não desistimos nunca. Comentários aí, Gostei. Realmente, eu concordo realmente que eu, sendo de uma família de minha mãe e mais 14 tias, então realmente eu fui convivendo. Calma aí, sua avó... Minha mãe... Sua avó teve 15 filhos? Não, teve 17. 17. Eu estou falando só das mulheres, tá? Só das mulheres. Então, eu fui, obviamente, a casa das 15 mulheres. Era convivência. Realmente é uma característica muito importante, em especial de mulheres das classes populares, porque, mais uma vez, falando de Arajá, onde eu fui criado, nós tínhamos ditado o seguinte: sapo não pula por boniteza, sapo pula por necessidade. Então, as mulheres, a gente discordando um pouco da Júlia, é o seguinte: no espaço androcêntrico, no espaço corporativo, no espaço de trabalho, onde a regra do jogo é determinada por homens, se eu chegar fofa, chorando e tal, eu vou ser devorado. Eu tenho que marcar a posição, dar soco na mesa. Uma vez conseguido espaço para falar, e talvez seja possível demarcar com outras características. Mas eu sou uma pessoa relativamente alta, tenho 1,87 m, e junto dos meus pares homens, às vezes eu tenho que impor meu tom de voz, dar um soco na mesa, sabe? Dependendo da situação, falar um pouco mais alto, e não porque isso seja feio ou bonito. É a regra do jogo. Com 1,87 m você tem que dar um soco na mesa, imagina. Não, porque às vezes é a única forma de eu sabe, parar para ouvir. Aí, tanto é que o que é a expressão dar um soco na mesa? Quando alguém dá um soco na mesa, todo mundo para ver o que está acontecendo. Aí você pode falar, né? Estou usando meio caricatural, mas a experiência que eu tenho, eu sendo do meio acadêmico, sendo professor, é um espaço majoritariamente feminino. E as disputas são encarniçadas. Então, em determinado momento, se essas mulheres não se impõem, primeiro pela excelência, né? Não basta que as mulheres sejam boas. Elas têm que ser muito boas, né? Para disputar conosco, homens. Então, se ela não também se impuser por outros mecanismos, que também esse mecanismo, às vezes não, eles são incorporados de forma até inconsciente. Porque nós vivemos num espaço onde o ponto de referência continua sendo um homem branco. Esse é o ponto de referência. Então, se não souber dominar esses códigos para se impor nessa disputa, não vai ser devorado, não vai souber nem essa andar. Fernanda, tem muito machismo ainda? Acredito que sim. Acredito que sim. Às vezes até é imperceptível, né, como o Rolf está falando, às vezes até de uma forma que as pessoas que são machistas, né, não conseguem nem se perceber disso, porque eu acho que tem uma questão fundamental de aprendizado social, desde ali da família, né, desse modo, né, de dividir homens e mulheres, que isso tem a ver com a cultura. Eu acho que gênero é uma forma de organizar também, né, e fazer essa diferença, só que acaba que vai, por exemplo, com menina ter que brincar de panelinha desde pequena, né? Cor de menina é rosa, né? Desde bebê, desde lá do ultrassom, está fazendo essa diferença. Então, são formas que vão sendo, né, incorporadas e os sujeitos nem percebem e acaba reproduzindo, né, uma certa desigualdade nas escolas, enfim, nas instituições de socialização, né? Você pode continuar participando do nosso programa pelo @Canal Futura e pelo telefone 0 operadora 21 35 23 40 98. O tema é Mulheres Empreendedoras, Mulheres no Poder. Júlia, quero falar com você sobre o site da Endeavor. Ótimo. Vou colocar aqui no ar, endeavor.org.br. O que nós encontramos no site? Então, só para aproveitar para falar sobre o site e também um pouquinho sobre mulheres empreendedoras, as mulheres empreendedoras, elas, por terem várias delas terem famílias, outras responsabilidades de famílias, prioridades,
elas acabam se relacionando menos em ambientes de networking, de eventos, esse tipo de coisa, e estão se relacionando muito mais online, onde eles estão buscando informações, troca de experiências. 80% delas estão ligadas em redes sociais, onde em homens são 50%, né? Então, o próprio portal da Endeavor, endeavor.org.br, você pode encontrar muitas informações sobre empreendedorismo, vídeos inspiradores, artigos escritos pelas principais lideranças do nosso país, que eles estão escrevendo sobre dúvidas que empreendedores podem ter. Tem várias, não tem só conteúdo ferramental, mas também conteúdo inspiracional, né? E atualmente a gente está, neste momento, vivendo a Semana Global do Empreendedorismo, que é um movimento global que acontece no mundo todo, com várias atividades acontecendo pelo nosso país, onde essas mulheres, homens, empreendedores podem estar participando de diferentes eventos para se capacitar melhor, para expandir mais sua rede de relacionamento. E para vocês aprenderem mais sobre isso, o site é semanaglobal.org.br. semanaglobal.org.br. As pessoas, o momento do Brasil, ele é favorável economicamente, ele é favorável para as mulheres abrirem negócio? Eu acho que sim, porque a gente vê tudo que vem por frente, 2014, 2016, vai ter muita demanda entrando, já tem, obviamente, muita demanda entrando, mas eu acredito muito que o momento de empreender, nós falando aqui de mulheres, é agora. Porque se você quer ter um negócio de sucesso em 2014, 2016, você quer firmar agora suas parcerias, agora seus fornecedores, poder deixar isso tudo retinho, para quando chegar essa demanda você ter um negócio que está fluindo bem. Então eu acredito que está muito favorável, só que o momento é agora. Então assim, não perca a sua vez de empreender. Se você está com aquele sonho, não deixa mais outro dia passar, corre atrás hoje e bota para fazer. Eu quero saber o seguinte, agora é uma opinião sua. As empresas que têm as mulheres no comando estão dando mais lucros? Olha, a gente tem umas empresas na própria Endeavor que a gente apoia, que a gente tem visto com muito sucesso. Umas que eu mais admiro, que eu já comentei aqui, é a própria Beleza Natural, que a gente vê que é um empreendimento com duas mulheres no comando, né? E elas estão com muito sucesso, com um sonho muito grande. Eu acho que isso faz toda a diferença, sabe? Para mim, elas são um grande exemplo. Eu me sinto muito inspirada em ver o exemplo delas. E eu vejo que sim, as mulheres estão indo muito bem. Indo muito bem. Júlia, obrigado pela sua participação. Obrigada. Obrigado mesmo, boa tarde. Ouve suas palavras finais. Bom, corroborar mais uma vez a Júlia, porque ela falou que realmente a Zica Xavier, Xavier, né? Zica, enfim, Zica, eu acho ela uma pessoa fantástica. Ela me inspira muito, me inspira bastante. Bom, eu acho que esse tema é muito interessante para a gente começar a entender quando fala de empreendedorismo, e nós temos uma instituição também, que é chamada Empreendedora Afro-Brasileira, que coordenada pelo Giovanni Harvey, que tem também um foco na população afro-brasileira. Eu trabalhei como consultor, e ele percebe que as mulheres são as principais pessoas que procuram informação, que crescem e tudo mais. Então, realmente, eu acho que investir nas mulheres como empreendedoras, acho que realmente é uma grande alavanca perdão minha redundância, uma grande alavanca para alavancar a economia brasileira. Realmente eu acho que é fundamental. Fernanda. Então, eu também quero agradecer aí, Thiago, né, pela oportunidade de estar fazendo esse bate-papo importante, né, um tema super importante. E lembrar um pouco que essa possibilidade, né, e essa discussão que a gente está tendo só está sendo possível por causa de avanços e mudanças e conquistas por parte de todo o movimento social, inclusive o movimento das mulheres, né, e mudanças nas relações de gênero, porque se a gente pensar há uns anos atrás, né, até pegar a geração dos nossos avós, nem essa discussão acho que estaria sendo possível. Então isso não caiu do nada, e eu acho que eu fico feliz da gente poder ter essa oportunidade. Acho que diz muito desses avanços e dessas conquistas, embora a gente ainda não possa acreditar que a desigualdade ainda não se coloque, mesmo de uma forma não perceptível, né? Mas acho que era mais isso. Mas, de palavra, realmente concordando com o que a nossa colega fala,
E também nós vemos aqui uma moça tão nova, né, que tem idade, pelo menos de ser minha filha, não sei a sua, mas tem idade de ser minha filha, já falando com tanta desenvoltura, né? Muito legal ver isso e dá o fôlego. Não, realmente alguma coisa realmente está mudando, né? Está mudando. Para melhor. Gente, o tempo está estourado. Muito obrigado, boa tarde para vocês. Obrigado por ter vindo, parabéns pelo trabalho de cada um. E muito obrigado a você que está em casa, acompanhou a gente, sempre acompanhando. Amanhã a gente volta às 2h30 da tarde. Tchau, tchau.